Magnata grego Evangelos Magnates injetando dinheiro no Vasco da Gama. A gente vai explicar para você. Hoje, o GE traz um informativo com atualizações sobre a situação de reforços do Vasco da Gama. E uma grande reviravolta, porque nesse relatório do GE consta que o Vasco não desistiu da contratação do Coelho. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí também sobre a situação do Rony e do Brian Rodrigues, atacante angolano também aí na mira do Vasco da Gama. E toda essa polêmica no tocante à renovação de contrato de Vegete, pirata que pediu R$ 1 milhão aí para renovar com o Vasco da Gama. Vasco da Gama que hoje tem jogo pelo Campeonato Carioca, referente à segunda rodada. A gente tem algumas surpresas, jogador cortado dessa partida, agora na parte da manhã, e a gente vai falar também sobre a situação da Copinha, porque data, horário e local de jogo das oitavas de finais já definido. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. A gente também está angariando fundos para a nossa jornada de 2025. Você que queira, você que possa ajudar o nosso canal nessa jornada de 2025, a gente coloca o Pix aqui e pede a sua gentileza para você poder nos ajudar aí em toda a cobertura do Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior, pessoal. Isso mesmo. Por quê? Ontem o Vasco da Gama passou pelo Ceará, conforme vocês têm conhecimento, e a Federação Paulista de Futebol divulgou a data, o horário e o local do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo de São Paulo. O Vasco vai a campo amanhã pela Copinha. Esse jogo vai acontecer amanhã, sexta-feira, às 19 horas, com transmissão do Sport TV. E o seguinte, o jogo vai acontecer no estádio municipal José Liberati, lá na cidade de Osasco. O Vasco, que nas próximas fases aí da Copinha, vai ter reforços de alguns atletas que ficaram aqui no Rio de Janeiro para o campeonato estadual. Sorte a garotada aí. Pois bem, já o profissional tem um jogo importantíssimo hoje contra a equipe do Bangu. Jogo que vai acontecer às 21h30, referente à segunda rodada do campeonato estadual, com imagens aí da Band em emissora aberta, e aqui no YouTube a Vasco TV e a Watch TV fazem a transmissão. Então, é o seguinte, o Vasco teve um jogador cortado na parte da manhã, é o goleiro Pablo. O goleiro Pablo com um entorse na mão, está com a mão enfaixada, imobilizada, não vai para essa partida. O jovem goleiro Alan Vitor substitui o goleiro Pablo, tá? O Daniel Fusato ainda não vai para essa partida, porque nem relacionado foi, o jogador não foi nem para a concentração. Pois bem, o Vasco vai ganhar aí o reforço de 5 atletas aí: Souza, Paulinho, Jean David, Jair e Maxime Domingues estarão à disposição
do técnico do Sub-20, o Ramon. Inclusive, né, o Souza começa como titular, jogando ali na zaga, e os outros ficarão ali como opção no banco de reserva. Então, o time do Vasco da Gama, com Alan Vitor, Paulo Ricardo, o Paulinho, que foi convocado para a seleção sub-20 do Ramon, Souza, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Zé Gabriel, De Luca, Serginho e Riquelme, Bruno Lopes e GB. Esse é o time do Vasco. Acho que o Vasco vence hoje sem muita dificuldade. Esse time do Bangu é um time muito frágil, perdeu na primeira rodada para a Portuguesa da Ilha. Então, sorte aí ao Vasco da Gama. Pessoal, e que polêmica é essa do Vegete, né? Uma polêmica ontem que o GE trouxe para a gente. O Vegete teria pedido ali R$ 1 milhão, fora bonificações, para renovar o contrato com o Vasco. E aí é aquela situação, meus amigos. O Vegete chegou aqui no Vasco, ele ganhava R$ 250 mil. Meu amigo vascaíno, a situação é a seguinte: o salário do Vegete aumentou, o Vasco colocou o salário dele para R$ 450 mil, aumentou significativamente, e o Pedrinho colocou agora uma proposta de R$ 800 mil na mão do Vegete. R$ 800 mil. Mas aí o seguinte, o Vegete pediu 1 milhão. Cara, o empresário do Vegete está fazendo aí um leilão bonito. Agora eu quero te perguntar se vale ou não, tá? Deixa nos comentários aí, pagar 1 milhão aí para o Vegete. Pois bem, né? O Paê, que é o Paê, aceitou uma redução salarial para ficar até dezembro. Enfim, deixa nos comentários. Bom, agora a gente fala sobre a situação de reforço, porque hoje o GE trouxe uma matéria que causou aí até certa surpresa para mim. O Vasco segue em busca de atacante titular. O Ejo, Brian Rodrigues e Rony foram sondados. Diz a informação do GE que o atacante, né, o Coelho, embora ele esteja bem encaminhado com o Atlético Mineiro, o Vasco segue monitorando a situação do atacante, não desistiu dele, o que para mim é uma reviravolta. O Vasco está há mais de um mês atrás aí do Coelho. Minha opinião, já disse que não vale a pena, tá? Até grifei aqui para colocar com fonte, vocês estão vendo aí o Coelho, tá? As negociações aí com o Brian Rodrigues, tá? Também o Vasco tentando trazer o atleta por empréstimo com um valor fixado. O América do México quer uma venda por 5 milhões aí de dólar. O Vasco tenta fazer uma composição para trazer o jogador não quer mais permanecer lá no clube mexicano, e há uma preponderância muito grande dele ser atleta do Gigante da Colina, segundo a matéria do GE. Perfeito? O Vasco pode, inclusive, colocar jogadores nesse negócio. E o GE também traz a situação do Rony. O Rony, que ontem não foi relacionado para a partida do Palmeiras contra a Portuguesa da Ilha. A situação é a seguinte: o Rony está esperando uma proposta da Europa, tá? Se essa proposta não vier da Europa, o Palmeiras e o pai do Rony, que é o agente dele, vai negociar o jogador por empréstimo, tá? Vai negociar por empréstimo. O Rony, segundo a gente tomou conhecimento,
ganha no Palmeiras R$ 1.200.000, perfeito? Só que ele está pedindo R$ 1.300.000 para vestir a camisa de outro clube. O Fluminense já largou o pé dessa negociação, o Santos e o Atlético Mineiro também desistiu, por entender que o salário do Rony é muito alto. Segundo a informação que eu tive hoje na parte da manhã, o Vasco teria oferecido algo em torno de R$ 850.000 para o Rony. O Vasco tenta ali chegar a um denominador comum com o Rony, de repente até dando o contrato maior para o Rony para poder diluir essa situação aí do salário. Pois bem, a gente também passa para vocês aqui a situação envolvendo o Magnati, porque o Magnati injetando dinheiro aqui no Vasco. O Rio Ave, clube lá do Magnati, está comprando aí o Cleiton por 3 milhões de euros. Quase o mesmo valor que o América do México está pedindo aí no nosso Brian Rodrigues. Se liga na parada, tá? Se liga na parada. Então, mais dinheiro entrando aí nos cofres do Vasco da Gama e o Magnati ajudando o Vasco. Um jogador aí que, pô, vendido por 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, é muita grana aí, é muita grana. Bom, queria agradecer a todos vocês aí pela paciência. Quem puder contribuir com o nosso canal, tá aí o Pix, né? Fiquem com Deus. Depois, mais tarde, tem um pré-jogo e depois a nossa live pós-jogo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!